Louvado seja Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amados, eu quero primeiramente externar todo o meu louvor e gratidão a Deus. Eu quero tributar a Ele toda a honra e toda a glória, porque só o Senhor é o único digno de ser adorado aqui nesta noite. A Bíblia diz que porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Amém? Diga bem forte: são todas as coisas. Amém. Eu quero também nesta oportunidade magnificar a Deus pela vida da minha esposa, da minha amada esposa missionária Luciana, pela vida do meu filho Lucas, da sua esposa Amanda, pela vida do santo anjo desta igreja, pastor José Carlos, pelo presbítero Jeremias, pelo convite, pela oportunidade, pela confiança, a todos os renomados servos do Senhor que compõem a esta santa tribuna, a você que faz parte desse ministério, a você que está aqui nesta noite como visitante. Eu trago um abraço da minha liderança, pastor Mário Sotero, pastora Geni Garcia, lá da igreja pentecostal Jesus é o Pastor. Como eu já disse, eu sou eternamente grato ao Santo de Israel por esta oportunidade que me foi concedida nesta noite de assumir esse púlpito santo nesta noite de festividade, para juntos compartilharmos da palavra de Deus e adorarmos aquele que vive, aquele que reina, aquele que um dia foi morto na cruz do Calvário, mas ressuscitou e está vivo no nosso meio nesta noite. Vamos crer nisso, dá mais um grito de glória a Deus, a Jesus. Aleluia. Então fica de pé no seu lugar, você que pode, em reverência à palavra de Deus. Você que tem o livro de Deus, a Bíblia Sagrada, abra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 19, para a glória de Deus. Glória a Deus. Quantos estão sentindo a presença do Senhor? Deus está aqui. Eu creio, Jesus. Há algo diferente na atmosfera da igreja nesta noite. Há um vento que está soprando aqui neste lugar. É o vento do Espírito Santo. Oh, maravilha, Jesus. Aleluia. Rabadagassu de calamanturia. Racha de colte de que de cata na maçã. Aleluia, Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Você que está sem a palavra de Deus, pega uma carona com o irmão, com a irmã que está do lado. Aleluia, Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 19. Eu gostaria, antes de ler o texto, fazer uma pergunta para toda a igreja. Só você que na sua Bíblia está intitulado esse texto de Lucas 16, 19, está intitulado como a parábola do rico e Lázaro. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora, só você que na sua Bíblia não está intitulado como a parábola, e sim somente o rico e Lázaro. Diga amém, Jesus. Amém, Jesus. Como os irmãos puderam perceber, tem Bíblias que não está como parábola. Aqui ainda teve um número de pessoas menores, mas existem as Bíblias mais antigas.
todas elas não está intitulada como parábola. A minha Bíblia está intitulada como parábola, como a maioria daquele que está nesta noite. Mas a verdade é que esse texto não se trata de uma parábola. Pastor, então eu vou ter que trocar de Bíblia? Não. Você apenas vai guardar isso no seu espírito, no seu entendimento. Todas as vezes que você ler esse texto, você vai entender que não se trata de uma parábola. Se trata de um fato que verdadeiramente ocorreu. E por que eu posso te dizer que não se trata de uma parábola? Porque parábola é uma mensagem cifrada, codificada, e não contém nome próprio. Você pode observar todas as parábolas que Jesus contou. Em nenhuma delas você vai encontrar nome próprio. Porque parábola não contém nome próprio, é uma mensagem cifrada, codificada. Então, o título certo é O Rico e Lázaro. Isso aqui foi um fato que verdadeiramente ocorreu, aconteceu. E Jesus, sendo ele o próprio Deus, sendo ele onisciente, onipresente e onipotente, ele acompanhou a vida desses dois homens antes da morte e após a morte. E Jesus, mediante as suas palavras, e Lucas registrou tudo que Jesus disse, para que hoje eu e você nós pudéssemos ter um maior entendimento do que acontece com uma pessoa após a morte. Quantos estão entendendo? Diga amém. 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 Então não é uma parábola, é um fato que verdadeiramente ocorreu. Então vamos lá. 16, Lucas 16, a partir do versículo 19, está escrito assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto entre nós um grande abismo. E além disso está posto entre nós um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos daqui passar para lá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E quem crer nesta palavra, diga graças a Deus. Ainda de pé, levanta sua mão direita bem alto, feche os teus olhos, e você vai dizer assim comigo: Senhor meu Deus, eu te peço, santifica ainda mais o ambiente, e tira toda incredulidade,
todo impedimento e usa a boca do mensageiro através da tua palavra, através do teu Santo Espírito, e dê a ele inspiração como nunca antes, e que seja tudo para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém? Você que está de pé, tome o seu assento e adore ao Senhor mais uma vez, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Igreja de Cristo, noiva do Cordeiro, amigos, visitantes que estão aqui, escutai-me, por favor. Eu gostaria que você ouvisse esta palavra com muito temor e tremor. A palavra que eu vos trago nesta noite é uma palavra de despertamento, de reflexão. E o tema escolhido para esta mensagem é: a escolha é sua, inferno ou céu, para onde você vai? Agora você vai olhar para este irmão, para esta irmã que está do lado, e você vai pergunta para ele: inferno? Não, pergunta mesmo: inferno ou céu? Para onde você vai? Mas cuidado, porque pode ser tarde demais. Como eu já disse, é uma mensagem de reflexão. Mas para ouvir a mensagem do inferno, você não pode estar de qualquer jeito. Você tem que estar com o coração aberto, ser sensível e querer ouvir Deus falar. Até um certo tempo atrás, 70 a 80% das mensagens que eram ministradas dentro das igrejas era acerca do inferno. Mas o tempo foi passando e parece que esta mensagem caiu no esquecimento daqueles que se dizem ser pregadores do Evangelho. Nos nossos dias, a maioria dos homens e mulheres que pregam a palavra de Deus estão trocando a mensagem do inferno por uma mensagem de autoajuda, por uma mensagem de prosperidade, por uma mensagem com o objetivo de elevar a autoestima das pessoas. E com isso estão se esquecendo que muitos já não têm mais temor, muitos já não creem mais na existência do inferno, porque já não se ensina mais a doutrina do inferno dentro das igrejas. Mas existiu um homem que foi o maior responsável por anunciar o inferno. Nenhum outro pregou tanto acerca do inferno como ele. Nenhum outro deu tanta ênfase ao inferno como ele. Sabe quem foi? Jesus. Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Quase a metade de todas as suas parábolas ele menciona o inferno. A Bíblia Sagrada, do princípio ao fim, ela é taxativa concernente ao inferno. E por isso nós precisamos estar com a nossa alma preparada. Nós precisamos estar com a nossa vida no altar do Senhor. Nós precisamos viver em santidade, porque nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta de vida. Nós não sabemos se nos resta alguns segundos ainda, se nos resta alguns minutos, algumas horas. Nós não sabemos se nos resta alguns dias, semanas, anos. Nós não sabemos. Com certeza que todos nós queremos viver ainda muitos e muitos anos, mas a grande certeza, a única certeza que nós temos é que a qualquer dia, a qualquer momento, todos nós iremos fazer esta passagem deste mundo para o outro mundo. Iremos ter um encontro com a morte, a não ser que sejamos arrebatados, como aconteceu com Enoque, como aconteceu com Elias, e como vai acontecer no dia do arrebatamento do Senhor.
Mas caso contrário, todos nós iremos um dia fazer esta passagem deste mundo para o outro mundo. Iremos ter um encontro com a morte. E o que é a morte? A morte não é um sentimento. A morte é um espírito. A morte é um mensageiro que quando vem não volta sozinho. A morte não manda e-mail. A morte não manda SMS. A morte não manda WhatsApp. Quando ela vem contundentemente para aniquilar e acabar com a vida do ser humano. Eu sei que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus de amor. Eu sei que o Deus que nós servimos é um Deus de perdão, é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, porque Deus ama a cada um de nós. Deus ama todos que estão aqui nesta noite. Deus ama os nossos familiares. Deus ama a todos neste mundo. Mas não se deixe enganar, porque chegará um dia em que todos nós haveremos de prestar conta de si mesmo a Deus. É por isso que Jesus, ele pregava tanto acerca do inferno e do juízo final. É por isso que Jesus, nas suas pregações, às vezes ele dizia: ó geração má e adúltera, esta geração me pede milagres, me pede sinais, mas o sinal que essa geração precisa é o mesmo de Jonas em Nínive: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o juízo final. Em outras pregações de Jesus ele dizia, alguns até se levantavam dizendo: Senhor, dura este discurso para nós, dura esta palavra para nós. Mas é assim mesmo, irmãos, é assim mesmo. Pregador que prega só as flores e não prega os espinhos, tem alguma coisa errada. Pregador que prega que existe o céu, mas não existe o inferno, está errado. Pregador que prega que existe o amor de Deus, mas não prega sobre a justiça de Deus, tem alguma coisa de errado. Porque Jesus não pregava chave de casa, Jesus não pregava chave de carro. A pregação de Jesus era esta: ou você se arrepende, ou você vai para o inferno. A pregação de Jesus era essa, meu filho. Jesus não ficava pregando só as flores, não. Ele pregava os espinhos também. Ele não pregava só o amor de Deus, não. Pregava também a justiça de Deus. Não pregava só que existia o céu, mas ele também pregava que existia o inferno. Do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 16, a partir do versículo 19, que ora acabamos de ler, a Bíblia diz que havia dois homens. Um era rico e o outro era pobre. Um vivia todos os dias regalado e esplendidamente, e o outro vivia como mendigo. Um vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e o outro não tinha nem com que se vestir, nem com que se cobrir. Um morava numa mansão, o outro morava na rua. Um tinha saúde e o outro era doente, jazia cheio de chagas, a ponto dos próprios cães virem lamber-lhes as chagas. Um tinha todos os dias um banquete à sua disposição, o outro não tinha o que comer, desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. E a Bíblia diz que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão era uma expressão usada nos tempos do Antigo Testamento. Hoje não é mais seio de Abraão. Hoje é mais conhecido como o paraíso. Porque Jesus, após a sua morte,
ele desceu até o seio de Abraão e ele mudou a geografia do seio de Abraão. Porque antes era assim: de um lado ficava o Hades, no meio o abismo, prisão de demônios, e do outro lado ficava o seio de Abraão. E Jesus então, após a sua morte, ele desceu, fez uma cruzada, pregou para os espíritos em prisão, e ele mudou a geografia do seio de Abraão, que ficava um pouco mais em cima. Ele pegou todos os que estavam no seio de Abraão, ele pegou o cativeiro, e no domingo pela manhã, bem cedinho, ele levou a todos e colocou lá em cima, debaixo do trono de Deus, conforme Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Então hoje não é mais seio de Abraão, hoje é paraíso. Até mesmo porque Jesus, quando ainda estava naquela cruz, ele disse para aquele ladrão que estava do lado: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas o paraíso ainda não é a santa cidade que Deus está preparando. O paraíso ainda não é a nova Jerusalém, onde nós todos haveremos de um dia e entraremos pelos portões celestiais que foram abertos por Jesus Cristo. Se você tem certeza de que vai para lá, então dá mais um grito de glória aí para o Senhor. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que morreu também o rico e foi levado para o Hades. Hades é uma das traduções da palavra inferno. No grego transliterado, no hebraico, temos ainda a palavra Seol ou Sheol, e também Tártaro. Estas são uma das traduções da palavra inferno. Então Hades é o mesmo que inferno. O rico morreu e foi levado para o inferno. O inferno é lugar de tormentos. O inferno é um lugar de dor, de pranto, de pavor, de sofrimento. Mas o inferno ainda não é o lago de fogo e enxofre de Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Ainda não é o lago de fogo, que também é denominado inferno, e como teologicamente é conhecido. Agora, como que nós podemos ilustrar o lago de fogo e enxofre? Um certo pastor, ele fez esta ilustração. Lago, como seria um lago de fogo e enxofre? O enxofre é um componente químico do ácido. Quem já se acidentou com ácido sabe que o ácido, ele em contato com a pele, ele queima, ele arde como fogo. E o enxofre é um componente químico do ácido. O ácido na pele, ele causa uma decomposição no tecido, na pele. Então, certo pastor, ele ilustrou como seria um lago de fogo e enxofre. É como se alguém tivesse sido lançado dentro de uma caldeira fervente de ácido, com ácido fervente, e com a superfície em chamas, e da cintura para baixo ficasse queimando no ácido, e da cintura para cima ardendo em chamas. Esse é o lago de fogo e enxofre. Só de pensar, irmãos, causa pavor, é atordoante, mas nós precisamos pensar, porque a verdade tem que ser esclarecida, irmãos. Não podemos ser enganados. Então a palavra de Deus está nos ensinando que quando morre um justo, anjos de Deus imediatamente aparecem para resgatá-lo para o paraíso. E quando morre um ímpio, um pecador, imediatamente aparecem demônios, ou até o diabo, para levá-lo para o Hades, para o inferno. Então escute isso: não existe purgatório.
Esse negócio de purgatório não tem respaldo bíblico. Isso é uma doutrina humana. Esse negócio de pagar missa depois de 7 dias para livrar a alma que está no purgatório, isso é uma ideia humana. Se fosse assim era muito fácil. Isso é uma questão de inteligência. A Bíblia diz que existe inferno e céu. A Bíblia não fala de purgatório. Não se deixe enganar. E é importante todos vocês saberem que todo ser humano é um ser trino: corpo, alma e espírito. Porque Deus, quando formou Adão do pó da terra, Ele formou Adão do pó da terra, que é o corpo. Ele soprou em Adão o fôlego de vida, que é o espírito de vida. E Adão se tornou alma vivente, que é a alma. Então nós somos um ser trino: corpo, alma e espírito. Nós somos 3, mas os 3 são um. Assim é a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são 3, mas os 3 são um. Então, repita comigo, diga comigo: alma, corpo e espírito. Amém? Corpo, alma e espírito. Agora, redobre a sua atenção, escute isso, por favor. Se nós somos corpo, alma e espírito, o que acontece com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito após a morte? Eclesiastes capítulo 12, no título vai falar acerca daqueles que após a morte. E no versículo 7, Eclesiastes 12, 7, a Bíblia diz que após a morte o nosso corpo, o corpo volta ao pó, e o espírito volta para Deus. Deus recolhe o espírito de vida. Então o corpo volta ao pó, porque do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos. Isso é comprovado até cientificamente. Ainda que o corpo seja cremado, o que não é recomendado pela Bíblia, isso não agrada a Deus, a cremação. Mas ainda que o corpo seja cremado, de qualquer maneira ele volta ao pó. Então o corpo volta ao pó, e o espírito de vida Deus recolhe. O espírito não fica vagando pelos ares para futuramente reencarnar em outro corpo, como ensina a doutrina kardecista. O karma, a necromancia, a mediunidade, que significa aqueles que consultam os mortos, tudo isso não tem respaldo bíblico nenhum. Pelo contrário, em Deuteronômio capítulos 8, 10 ao 15, a Bíblia diz que o karma, a mediunidade que consulta os mortos, é abominação ao Senhor nosso Deus. E por causa dessas abominações, o Senhor nos lança fora de diante da sua presença. Irmãos, esse negócio de karma, quem é você? Eu não sei quem fui e também não sei quem sou. Mas porque eu sou alguma coisa que eu não sei que é. Eu estou aqui, mas eu estou pagando para o outro que fez lá atrás. Eu não sei nem o que ele fez, mas eu estou aqui pagando. Isso dá até confusão mental, irmãos. Isso dá crise existencial. Então quer dizer que uma mulher dá luz a um filho para pagar o que o outro fez lá atrás? É o karma. Irmãos, a Bíblia diz que o nosso Deus é justo. Crer numa doutrina dessa é chamar Deus de injusto. Mas a Bíblia diz que Deus é justo, que os juízos de Deus são justos e verdadeiros. E Deus não é um Deus injusto. O nosso Deus é Jeová Tsidkenu, o Deus da nossa justiça. Deus da nossa justiça. Então, após a morte, o corpo volta ao pó com o tempo. O espírito de vida volta para Deus, que Deus o recolhe. E o que acontece com a alma após a morte? A alma após a morte, ela é resgatada imediatamente para o paraíso ou para o inferno. O que estava no seio de Abraão
não era o corpo físico do mendigo, era a alma. E o que estava no inferno não era o corpo físico do rico, era a alma dele. Apocalipse capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz que debaixo do trono de Deus, onde hoje é o paraíso, está a alma dos justos, daqueles que fizeram a vontade de Deus nessa terra, dos salvos. A alma deles estão ali debaixo do trono de Deus, onde hoje é o paraíso. E a Bíblia diz em Mateus 10, 28, Jesus disse que a alma também será lançada no inferno. A alma. Então entenda isso: após a morte, o corpo volta ao pó, o espírito de vida volta para Deus, e a alma ou vai para o paraíso ou vai para o inferno. Você está entendendo por que Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo todo? E por que a alma que vai para o paraíso ou vai para o inferno? Porque a alma, ela é a responsável pelas nossas vontades, pelos nossos sentimentos. A alma, ela é a responsável pela nossa capacidade de percepção, pela nossa inteligência, consciência, memória. Ela é responsável pelos nossos sentimentos. É a alma que nos faz sorrir e é a alma que nos faz chorar. É na alma que está todos os ingredientes que fazem uma pessoa ser o que ela é. É a soma. É na alma que está os ingredientes que fazem a gente ser tudo que nós somos. É a soma dos nossos temperamentos, caráter e personalidade. Quando você vê uma pessoa muito feliz, alegre, transbordando de felicidade, é a alma que está proporcionando tudo isso. Quando você vê uma pessoa triste, chorando, magoada, angustiada, depressiva, também é a alma que está proporcionando esse sofrimento. Porque, como eu já disse, a alma, ela é responsável pelos nossos sentimentos. É a alma que nos faz sorrir e é a alma que nos faz chorar. Então todos os que estão no paraíso hoje estão transbordando de felicidade e alegria. Mas todos os que estão no inferno estão chorando, estão sofrendo profundamente. Os irmãos estão entendendo por que uma alma vale mais do que o mundo todo? Vocês estão entendendo por que o diabo quer a nossa alma? É por isso. A importância da alma. É por isso que Jesus, quando estava ali no jardim do Getsemane, ele disse: a minha alma está batida até a morte. Davi, no Salmo 42, ele disse: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, e eu ainda o verei, e eu glorificarei. Aleluia, glória a Deus. A importância da alma. Sim, ó Deus, irmão. Todos os que estão no paraíso, eles somente sairão do paraíso e entrarão na santa cidade, na Nova Jerusalém, no dia do arrebatamento. A Bíblia diz que Jesus voltará, e esse dia está muito perto de acontecer, porque os sinais estão aí. As profecias já se cumpriram, estão se cumprindo e vai se cumprir. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 14 ao 18, está escrito assim: se cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, assim também Deus os tornará a trazer aqueles que morrerem em Cristo. Digo, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem em Cristo, os que morreram em Cristo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. A Bíblia está dizendo que se nós cremos, porque o justo viverá da fé. Se nós sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós cremos, é isso que a Bíblia está dizendo. Se a gente crer que Jesus ressuscitou dos mortos, nós precisamos crer também
que aqueles que morreram em Cristo até o dia do arrebatamento, eles irão ressuscitar no dia da volta do Senhor. Se o arrebatamento acontecesse nesse momento, todos que morreram desse momento para trás em Cristo, aqueles que fizeram a vontade de Deus, pagaram o preço, obedeceram a sua palavra, eles iriam ressuscitar neste momento. Eles iriam ressuscitar. Vai acontecer, Jesus disse aí no Evangelho de João 5, 28, 29, que nesse dia os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida eterna, mas os que fizeram mal sairão para a ressurreição da condenação eterna. Então vai acontecer mais ou menos assim. Deus vai dar sua palavra de ordem. Imediatamente Jesus, ele descerá com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e as trombetas soarão, e cada morto, cada um que morreu em Cristo, não importa onde esteja, não importa a causa da morte, não importa se morreu carbonizado, não importa se foi decapitado, não importa onde estiver o corpo daquele que morreu em Cristo, ele irá ressuscitar. Nesse momento vai haver um reboliço na terra, vai haver uma convulsão nas águas, vai haver um sopro nos ventos, os mortos sairão das entranhas da terra, os mortos sairão do fogo, de qualquer lugar. No momento em que eles ressuscitarem, aqueles que morreram em Cristo, imediatamente os corpos daqueles que ressuscitaram irão se unir à alma que está no paraíso. Cada alma vai se unir ao seu corpo, a alma, o espírito vai se unir ao corpo daqueles que ressuscitaram. Imediatamente eles serão revestidos da incorruptibilidade e da imortalidade. E depois nós, os que estivermos vivos, aquele que estiver com a alma preparada, com a vida no altar do Senhor, nós também receberemos um corpo imortal, um corpo incorruptível, e juntaremos com aqueles que ressuscitaram em Cristo. E imediatamente, no abrir e fechar de olhos, antes do soar daquela última trombeta, nós seremos arrebatados juntamente com eles, a encontrar o Senhor nos ares. O Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, nós receberemos um corpo glorificado, entraremos nas mansões celestiais, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Se você crer nisso, não dá um grito não, dá um brado de glória a Deus aí. Labadagasúbia de calabantúrias, laxa de quem te canabadagas. Aleluias. Nós subiremos cantando em línguas estranhas e cantando o hino da vitória. Aleluia, Jesus. Esse dia vai ser maravilhoso. Oh Deus maravilhoso. Pastor, e os que estão no inferno serão arrebatados? Claro que não. Eles ficarão ali por mais, no mínimo, 1000 anos, até que passe o período do milênio e da grande tribulação. Ficarão ali queimando por mais 1000 anos. Já pensou, irmãos? Eles irão ressuscitar somente no dia do juízo final. Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 15. E o inferno deu os mortos que nele havia, e a morte, o mar, deram os mortos que neles havia. No dia do juízo final, vai acontecer parecido com o que aconteceu no dia do arrebatamento. Os que estão no inferno, nos sepulcros, aqueles corpos cujas almas estão no inferno, eles também ouvirão a voz do Senhor Jesus no dia do juízo final. Amém.
E eles sairão para a ressurreição e condenação eterna. Ressuscitarão. Os corpos em qualquer lugar onde tiver o corpo daquela pessoa condenada, cuja alma está no inferno, aquele corpo vai ressuscitar. Aquela alma que está no inferno vai se unir ao corpo novamente, e a pessoa vai estar de corpo presente diante do grande trono branco, do justo juiz. Jesus hoje ele é o advogado fiel, mas nesse dia ele vai estar como justo juiz. Aqueles ali estarão de corpo presente. Os que foram arrebatados receberão o corpo glorificado. E os que estavam no inferno, quando eles ressuscitarem, eles vão receber o corpo deformado. Estarão com o corpo deformado, parecido com um corpo em estado de putrefação, em decomposição. O apóstolo João, em Apocalipse 20, do 11 ao 15, ele disse: e eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Grandes e pequenos, do menor até o maior, do mais novo até o mais velho, do mais pobre até o mais rico, do menos famoso até o mais famoso, do indulto até o graduado. Todos que passaram por esta terra, desde Adão, estarão diante do grande trono branco. Presidentes, reis, governadores, senadores, deputados, vereadores, prefeitos, atores, atrizes, ateus, incrédulos, apresentadores de televisão, políticos, todos estarão ali. Cantores, atrizes, padres, pastores, missionários, missionárias, diáconos, diaconisa, todos, pessoas conhecidas e não conhecidas, todos estarão diante do grande trono branco. E nesse dia Jesus vai colocar os justos, as ovelhas, à sua direita como ovelhas, e vai colocar os bodes à sua esquerda, os pecadores à sua esquerda como bodes. E João fala que abrirá-se os livros, e cada um será julgado segundo as coisas que estão escritas no livro. E aquele que não for encontrado no livro do Cordeiro, no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre. As cortinas do céu nesse dia se abrirão, e aparecerá um grande trono branco, e o que está sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os teus olhos são como chamas de fogo, o seu rosto como o sol quando na sua força resplandece, a sua veste salpicada de sangue, a sua coxa escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nesse dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Comanda sempre. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E a Bíblia diz, irmãos,
que o rico, estando em tormento, ali no inferno, ele ergueu os olhos e ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Perceba que mesmo Abraão estando no inferno, ele reconheceu o mendigo Lázaro. Mas esse texto não está no sentido literal, está numa linguagem figurada. Não é que o rico viu e reconheceu Lázaro, o mendigo. O que a palavra está querendo nos ensinar, através de uma ilustração, é que aquele que for lançado no inferno vai ter lembrança de todo o seu passado. O rico lembrou do mendigo, vai estar ali consciente de tudo. Porque, como eu já disse, a alma é responsável pela nossa memória, pela nossa consciência, pelos nossos sentimentos, pela nossa capacidade de percepção. A pessoa vai perceber que está no inferno e vai saber o porquê foi para o inferno e vai sentir a dor do sofrimento. Porque o inferno, a alma, ela é responsável pelos nossos sentimentos, é ela que nos faz chorar. Quem for lançado no inferno vai ter memória de todo o seu passado, vai estar ali consciente, vai lembrar de tudo. É como se Jesus descesse um telão na frente daqueles que ali foram lançados e começasse a mostrar tudo. Aquele que ali for lançado vai lembrar de todas as covardias, de todas as maldades que praticou nessa terra, vai lembrar de todos os abusos que cometeu contra crianças, vai lembrar de todos os homicídios, vai lembrar de toda a covardia, de todas as mulheres que estuprou um dia. E a consciência vai doer, vai doer. Vai lembrar de todas as oportunidades que teve de se converter e não se converteu. Vai lembrar de todas as oportunidades que teve de pedir perdão e de perdoar, e não pediu perdão e também não perdoou. Vai lembrar das oportunidades que teve de se humilhar e não se humilhou. Encheu o coração de orgulho, de soberba, de vanglória, de metidez. Queira Deus que não, tomara que isso não aconteça. Mas se tiver alguém aqui nesta noite que porventura um dia for lançado no inferno, vai lembrar desta palavra, vai lembrar do culto como esse, vai lembrar das oportunidades que teve de levantar a mão e receber a Cristo como o único e suficiente Salvador, e não recebeu. Talvez por causa da timidez, talvez por causa da incredulidade, da cegueira espiritual, da religiosidade, negou Jesus. E a Bíblia diz que todo aquele que confessar Cristo diante das pessoas, Mateus 10:32, Jesus o confessará diante do seu Pai que está no céu, e confirmará o nome daquela pessoa no dia do juízo final. E a Bíblia diz que o rico, mesmo no inferno, ele clamou dizendo: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Como nós podemos perceber, mesmo o rico estando no inferno, ele estava orando, ele estava clamando a misericórdia de Deus. O inferno é o lugar onde está concentrado o maior círculo de oração do mundo. Tem muita gente orando nesse momento, intercedendo e clamando a Deus por misericórdia, mas é tarde demais. O rico lembrou até mesmo da sua família. Abraão, meu pai, manda lá
meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que eles tenham testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Ele lembrou até da sua família. Mas escute isso: o que você tiver de fazer para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu semelhante, faça enquanto é tempo, porque no inferno não vai adiantar, é tarde demais. E a Bíblia diz que ele clamou dizendo: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que more na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Peça a Lázaro que more na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. O que a Bíblia está querendo nos ensinar é que o inferno é um lugar de sequidão. No inferno não tem água. Hoje Jesus nos oferece uma água que aquele que toma dessa água nunca mais terá sede. Glória a Deus. Quem tiver sede, vem a mim e beba, que de graça lhe darei da fonte da água da vida. O inferno é um lugar de sequidão. Não tem água. Mas o rico não queria apenas algo que saciasse a sua sede. Ele queria também algo que aliviasse a sua dor. Mas o inferno é um lugar onde não tem nada que possa aliviar a dor daqueles que ali forem lançados. No inferno não tem medicação. No inferno não tem remédio. No inferno não tem analgésico. Não tem anestésico. Não tem antidepressivo. Não tem. Porque a Bíblia diz que o inferno é um lugar onde haverá pranto e ranger de dentes. É santo Jesus. O inferno é pior do que o câncer e a AIDS em estado terminal. Lugar de pranto, lugar de ranger de dentes. Para você entender o que é isso, você que já assistiu aqueles filmes de guerra, você sabe que quando um soldado é atingido na perna por uma granada, por uma bomba, e está sangrando muito, o que é que eles fazem? Os soldados amigos, os companheiros, eles cortam um pedaço de galho de árvore, pegam uma faixa e enrolam naquele pedaço de galho, e eles colocam na boca do soldado atingido, e ele começa a ranger os dentes. E imediatamente eles pegam um facão e, sem anestesia, sem nenhuma medicação, eles cortam de uma vez só a perna daquele soldado, porque senão ele morre. Eles precisam estancar o sangue. E nesse momento a dor é tão forte que ele chega a quebrar os dentes de tanta dor. Uma dor inimaginável, não dá para descrever. O inferno é terrível. O inferno é tenebroso. O inferno não tem água, não tem vida, não tem luz, não tem paz, não tem amor, não tem imagem, não tem cores. O inferno é lugar de trevas, e de densas trevas, fumaças. A única luz que vai existir no inferno é a luz das labaredas de fogo. O inferno é lugar de solidão. Aqueles que ali forem lançados ouvirão gritos, sussurros, gemidos, mas um não verá o outro. Jesus disse em Marcos 9,
versículo 43 e 44. Jesus disse que o inferno é um lugar onde o verme nunca morre, a ferida não cicatriza e o fogo nunca apaga. Quando Jesus disse isso, ele estava se referindo ao vale de Rinom. Rinom, vale de Rinom significa Geena ou Geena, que também é uma das traduções da palavra inferno. O Geena, o vale de Rinom, era um lugar que ficava nas proximidades de Jerusalém. Era um lugar onde milhares de crianças foram mortas, foram sacrificadas a um demônio chamado Moloque. E Deus amaldiçoou este lugar. Deus amaldiçoou este lugar. E esse lugar se transformou num lixão. Esse lugar, o vale de Rinom, ficava nas proximidades de Jerusalém. Deus amaldiçoou aquele lugar, e ele se transformou num lixão, num lugar de desova de cadáveres. Os cadáveres indigentes, aqueles que eram assassinados, eram lançados nesse lixão. E aí o que acontecia? Você sabe que todo cadáver, porque misturava corpos, cadáveres com lixo, ficava uma cena horrível, uma imagem deplorável. Aqueles cadáveres misturados com lixo, e vermes entrando dentro dos cadáveres e saindo. E você sabe que o lixo, ele exala um gás, e o cadáver, o corpo em decomposição, também exala um gás, que ele até chega a inchar. E aquele gás, as pessoas ali colocavam lixo, colocavam fogo naquele lixão. E o que acontecia? A imagem, o cenário era esse: cadáveres misturado com lixo, vermes entrando e saindo dos corpos, e o fogo queimando continuamente. É por isso que Jesus, ele fez uma alusão do vale de Rinom, do Geena, como o inferno. Por isso que ele diz que o inferno é um lugar onde o verme nunca morre, o fogo nunca apaga. Aqueles que ali forem lançados, eles ficarão ali, e um fogo vermelho, um fogo estranho, vai queimá-los de baixo para cima, de cima para baixo, por dentro e por fora, e vermes entrarão pela boca, pelo nariz, pelo ouvido daqueles que ali forem lançados, e sairão rasgando o seu corpo. As pessoas ficarão ali, gemendo, se descabelando, chorando e gritando de tanta dor, porque o inferno é lugar de pranto e ranger de dentes, lugar de tormento, lugar de pranto, de pavor, de dor, de sofrimento. Continua vivendo do jeito que você está vivendo, continua levando essa vida desconcertada, essa vida depravada, essa vida leviana, imoral, relaxada. Tudo que faz para Deus faz de forma relaxada. Continua batendo de frente com seu marido, que é o sacerdote. Continua maltratando a sua esposa, desrespeitando os seus pais, se levantando contra o seu pastor, contra a sua liderança. Continua roubando de Deus nos dízimos, é mandamento de Deus. Continua vivendo no adultério, continua na prostituição, vendendo o seu corpo, continua no pecado da fornicação, tendo sexo antes do casamento, continua acessando pornografia, se masturbando. E o que
é pior, ainda depois tocando o instrumento do Senhor. Continua fazendo a vontade do demônio de Pombagira, com essas vestes sensuais, sainha curtinha, shortinho curtinho, blusinha decotada. Continua na pedofilia, abusando de crianças. Continua no homossexualismo, no lesbianismo. Continua se curvando diante de ídolos de ouro, de prata, de gesso, de madeira, acendendo velas, fazendo macumba, trabalho de bruxaria, de magia negra, de feitiçaria. Continua vivendo os prazeres deste mundo. Hoje a sua carne faz você sorrir, mas amanhã ela vai fazer você chorar e vai lançar sua alma no inferno. Continua. No dia do juízo final, Jesus vai colocar, já disse, os ímpios pecadores à sua esquerda como bodes, e os justos, as ovelhas, à sua direita. E ele vai dizer aos pecadores que estiverem à sua esquerda, e ele vai dizer aos idólatras, aos maldizentes que ficam falando mal da vida do próximo, aos políticos corruptos, aos pedófilos, aos feiticeiros, Jesus vai dizer: ide maldito para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e os seus anjos. E nesse dia alguns vão tentar convencer Jesus dizendo: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, eu estremeci templos, eu louvei, eu adorei, em teu nome eu era um instrumentista. Não lembra de mim, Senhor? E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Ide para o fogo eterno. E aos que estiverem à sua direita, as ovelhas, os justos, os salvos, aqueles que pagaram o preço em oração, estão com os joelhos calejados, foram apedrejados, foram perseguidos, foram humilhados, mas perseveraram até o fim, foram fiéis até o fim. A esses, no dia do juízo, Jesus vai dizer: vinde bendito de meu Pai, entrai por Jerusalém, entrai portas adentro, a santa cidade te aguarda. Aqui está sua coroa, a coroa da vida. Você passou, você conseguiu, você foi aprovado. Entre para o gozo do vosso Senhor. Que maravilha, irmãos. Como um hino que foi louvado nesta noite: Jerusalém, ruas de ouro. Ali não haverá pranto, não haverá choro, não haverá enfermidade, não haverá crimes, morte, corrupção, pecados. Estaremos juntos com o Senhor Jesus. E para encerrar, por que o rico foi para o inferno? Será que é porque ele era rico? Certamente que não, porque Abraão também era rico, Davi, Salomão, José, filho de Jacó, também era rico. Riqueza é dom de Deus. O amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Jesus não disse que o rico não entraria no céu,
ele disse que dificilmente o rico entraria no céu, mas ele não disse que era impossível. Então provavelmente, certamente que não foi isso. Será que o rico foi para o inferno porque ele vivia todos os dias regalado e esplendidamente? Certamente que não, porque a palavra regalada significa luxuosa, e a palavra esplendidamente significa brilhantemente. Não é pecado você viver luxuosamente, brilhantemente, porque o luxo é de Deus. A luxúria, a pessoa que avarenta por luxo, isso é pecado, mas é de Deus. Davi morava em meio ao luxo, Abraão e José moravam no luxo, Salomão. Então certamente que não foi isso também. Regalado esplendidamente quer dizer luxuosamente, brilhantemente. Ele era rico, ele tinha mais que viver no luxo, brilhantemente. Também não foi isso. Será que o que levou o rico para o inferno foi porque ele permitiu o mendigo comer do resto que sobrava da sua mesa? Certamente também que não, porque o texto é bem claro: quem desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico era o mendigo. O texto diz que o mendigo estava à sua porta. Não foi o rico que desejou ele comer do resto da sua mesa, foi o mendigo. Estava à porta do rico, ele passava e recolhia o lixo do rico. Será que foi porque o rico ele foi para o inferno porque ele teve todos os teus bens em tua vida? Certamente que não, porque quando Abraão disse isso ao rico, ele estava dando a ele uma palavra de consolo. Então foi porque ele não quis ajudar o mendigo. Poderia ajudar, viu ele naquela situação, e ele não ajudou, por isso ele foi para o inferno. Também não foi, porque Efésios 2, versículo 8 e 9, a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça. Graça é favor não merecido. A graça de Deus de ter enviado o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, derramando ali todo o teu sangue para salvar a humanidade. Não é salvar uma parte ou outra, não. Não é só salvar só um daqui, outro dali, não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho amado, unigênito, para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo tem direito à salvação. E não foi isso também. Sabe o que foi que levou o rico para o inferno? Primeiramente, que ele não acreditava na existência do inferno. Ele acreditava que quando uma pessoa descia a sepultura, ela tornaria a subir. Por isso ele disse: Abraão, meu pai, manda Lázaro na casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, para que não venha também para este lugar de tormento. Ele achava que isso era possível, uma pessoa que já morreu voltar à terra. Sabe o que ele queria? Ou uma reencarnação, ou uma aparição. Mas quem produz isso é o diabo. É o diabo que promove a aparição de pessoas da família. Por isso que muita gente fala: eu vi meu pai um dia, apareceu para mim. Não apareceu não, quem apareceu foi o diabo, que tomou forma daquela pessoa quando ela estava viva. Ele queria, ele disse também a Abraão: então tá bom, manda o rico, o mendigo lá na minha casa para avisar minha família. Abraão falou assim: não, eles têm a Moisés e os profetas. Moisés aqui está representando os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. O Pentateuco está representando, e os outros, e os profetas estão representando o restante dos livros do Antigo Testamento. Então o que Abraão estava dizendo para o rico era: eles têm a palavra de Deus, ouça-os. Eles têm os profetas, como nos dias de hoje existem os pastores. Ouve a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus.
Mas aí o rico, ele insiste dizendo: não, Abraão, se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. E Abraão disse: ainda que um morto ressuscite, eles não acreditarão. Aqui está outro motivo pelo qual ele foi para o inferno. Tanto o rico como a sua família, eles eram incrédulos. Olha o que Abraão está dizendo. Ainda, ele disse: não, Abraão, se algum dos mortos fosse lá, olha só, ele querendo uma reencarnação, arrepender-se-ia. Abraão disse: ainda que um morto ressuscite, eles não vão acreditar. Família incrédula. O rico era incrédulo. A sua fé não estava na palavra de Deus. A sua fé não estava alicerçada no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele professava uma fé no espiritismo, na reencarnação, no carne. Mas isso é abominação ao Senhor. E por isso ele foi para o inferno. E vai ficar ali no lago de fogo por toda a eternidade. Porque esse fato verdadeiramente aconteceu. E por que o mendigo foi para o céu? É porque ele era pobre, mendigo? Certamente que não, porque o que mais tem neste mundo é pobre e mendigo. Se fosse assim, todos seriam salvos. Não foi isso. Será que era porque ele alimentava das migalhas, do lixo, da porta do rico? Também não. O que mais tem neste mundo são pessoas se alimentando de resto de comida e passando fome. Será que foi porque ele era doente? Certamente que não. Porque o que nós mais temos neste mundo são pessoas doentes, enfermas. Se fosse assim, todas seriam salvas. Não foi isso. O que levou o rico para o seio de Abraão, e hoje ele está no paraíso, é que ele mesmo, cheio de feridas no corpo, sangrando, com secreções, os cães ali comendo aquela carne podre, mesmo sem ter o que comer, sem ter o que beber, sem ter com o que se cobrir, com o que se vestir, sentindo fome, sentindo frio, sentindo sede, mesmo assim ele não murmurava, ele não blasfemava do Deus que ele servia, ele continuava adorando o Senhor, ele não se contaminava, não ia para o caminho da perdição, dos vícios, das coisas erradas. Ele permaneceu fiel, com todo o sofrimento. Muitos até o humilhavam, dizendo: por que você não amaldiçoa esse Deus? Você já perdeu a família, você já perdeu a sua saúde, você não tem o que comer, você não tem nada. Amaldiçoa esse seu Deus e morre. Você não tem nada mais. Para que continuar vivo? E eu creio que ele olhava para aqueles que diziam isso, e ele dizia: nu eu vim, nu eu vou voltar. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele não se entregava. Fica de pé no seu lugar, você que pode. Mesmo faltando tudo, ainda que não tinha nada, o mendigo dizia: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Irmãos, para chegar no céu, 5 degraus. 4 degraus. Primeiro, receber a Cristo como único Senhor e Salvador. Não importa como você esteja, se você matou, roubou, o que você já fez na vida, o primeiro passo para você entrar no céu é receber a Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma. Segundo, passar pelo batismo nas águas. Aquele que crê e for batizado será salvo. Terceiro, Santa Ceia. Santa Ceia. Na ceia não pode tocar de qualquer jeito. Ai daquele que tocar na ceia de qualquer maneira.
E o quarto degrau da escada que nos leva ao céu é perseverar até o fim. Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo.